Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Eleições 2026. Confira os prazos e regras para candidatos e eleitores. O Brasil realizará suas eleições de 2026 no dia 4 de outubro, quando serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Caso seja necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro. O calendário eleitoral, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, estabelece os principais prazos e normas que devem ser seguidos por partidos, candidatas e candidatos e eleitores. A seguir, detalhamos algumas datas-chave. Janeiro. Desde o início do ano, algumas regras passaram a vigorar, incluindo a obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais, limites à publicidade institucional e restrições à distribuição de benefícios públicos. Essas medidas buscam garantir igualdade entre os candidatos e transparência no processo eleitoral. Março e abril. Entre 5 de março e 3 de abril ocorreu a chamada janela partidária, período em que parlamentares podem mudar de partido sem perder o mandato. Em 5 de março também foi prazo final para a publicação das resoluções do TSE relativas às eleições, aprovadas em sessões anteriores. Além disso, no dia 4 de abril foi o prazo final para registro de estatutos partidários no TSE, definição de domicílio eleitoral de candidatos, regularização da filiação partidária e renúncia de chefes do Executivo que pretendem concorrer a outros cargos. Já em 6 de abril, encerrou o prazo para solicitação online de serviços eleitorais por eleitores sem biometria cadastrada. Maio. Dia 6 de maio foi a data final para que cidadãs e cidadãos fizessem a requisição do título de eleitor e eleitoras e eleitores realizassem operações de transferência do local de votação e revisão de qualquer informação constante do cadastro eleitoral. No Brasil, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos e facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aos maiores de 70 anos e às pessoas analfabetas. Além disso, em 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos puderam dar início à campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo. Contudo, está vetada a prática de pedidos de votos. As demais regras relativas à propaganda eleitoral na internet também devem ser seguidas. Junho. Até 16 de junho, o TSE divulga o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A partir de 30 de junho, emissoras de rádio e televisão ficam proibidas de transmitir programas apresentados por pré-candidatos. Julho e agosto. A partir de 4 de julho, entram em vigor restrições a agentes públicos como limitações em nomeações e participação em inaugurações. Entre 18 de julho e 18 de agosto, eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar transferência para locais de votação mais acessíveis. Também em julho será divulgado o número oficial de eleitores aptos a votar. Entre 20 de julho e 5 de agosto, partidos realizam convenções para escolha de candidatos. O prazo final para registro de candidaturas é 15 de agosto. Já a propaganda eleitoral começa em 16 de agosto e o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV será exibido entre 28 de agosto e 1º de outubro. Desde 4 de agosto, emissoras de rádio e televisão estão sujeitas a restrições quanto à cobertura eleitoral, incluindo a proibição de favorecer candidatos. Setembro e outubro. Até 14 de setembro ocorre a lacração dos sistemas eleitorais. A partir de 19 de setembro, candidatos não podem ser presos salvo em flagrante. Entre 29 de setembro e 6 de outubro, eleitores também ficam sujeitos a restrições semelhantes, com exceção de casos previstos em lei. No dia 4 de outubro, os eleitores comparecem às urnas das 8 às 17 horas, para o primeiro turno. Caso haja segundo turno, a votação ocorrerá em 25 de outubro, com propaganda eleitoral e restrições legais adaptadas a esse período. Entre 3 e 5 de outubro, a proibição do transporte de armas e munições. Pós-eleição. Após o pleito, a diplomação dos eleitos ocorrerá até 18 de dezembro de 2026. A justificativa de ausência no primeiro turno deve ser feita até 3 de dezembro e no segundo turno até 6 de janeiro de 2027.
A posse do presidente da República está prevista para 5 de janeiro de 2027, enquanto governadores assumem em 6 de janeiro. O TSE reforça a importância de que eleitores e candidatos acompanhem os prazos e regras estabelecidos, garantindo o pleno exercício do direito ao voto e à participação democrática. VAR. Desigualdade impede recursos extras do Fundeb a 1.914 municípios. Cerca de 1/3 dos municípios brasileiros está deixando de ampliar o recebimento de recursos federais destinados à educação por não cumprir o critério de redução das desigualdades raciais e socioeconômicas na aprendizagem. Segundo dados do Ministério da Educação, 1.914 municípios descumpriram essa exigência, conforme apurado pelo jornal O Estado de São Paulo. O critério está previsto no Valor Aluno Ano Resultado, VAR, mecanismo instituído no âmbito do novo Fundeb, criado para condicionar a ampliação dos repasses federais ao cumprimento de metas de qualidade e equidade educacional. Atualmente, o governo federal dispõe de 7,5 bilhões de reais para distribuição por meio desse instrumento. Os municípios e estados que não atendem às condições estabelecidas ficam impedidos de acessar a parcela adicional desses recursos. O VAR estabelece 5 condições para que estados e municípios ampliem seus repasses. O panorama atual de descumprimento é o seguinte: primeiro critério, redução das desigualdades raciais e socioeconômicas de aprendizagem. Índice de descumprimento, 33% dos municípios, 1.914 cidades. Segundo critério, seleção de diretores escolares por critérios técnicos. Índice de descumprimento, 10%. Terceiro, participação superior a 80% no SAEB. Descumprimento, 7%. Quarto, regulamentação do repasse de parte da arrecadação do ICMS. Descumprimento, 2%. E quinto critério, adoção de referenciais curriculares alinhados à BNCC. Índice de descumprimento, 1%. O item mais descumprido, a redução das desigualdades raciais e socioeconômicas, é também o de maior impacto potencial para as finanças municipais e para o desenvolvimento humano local. Pesquisa do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, utilizada como referência técnica pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a SECAD do MEC, quantifica o que está em jogo. Se o Brasil eliminasse as desigualdades de aprendizagem entre estudantes brancos e negros no ensino médio, a renda média da população dos municípios poderia crescer 11,1%. A eliminação dessa diferença no ensino superior resultaria em aumento estimado de 7% na renda per capita local. Os números reforçam que a equidade racial na educação não é apenas uma questão de justiça social, é um vetor direto de desenvolvimento econômico territorial. O problema não se restringe aos municípios. Em entrevista ao Estadão, a secretária do MEC, Zara Figueiredo, revelou que apenas 11 estados cumprem atualmente o critério de redução das desigualdades raciais e socioeconômicas. A secretária ressaltou ainda que a dificuldade de implementação não está associada ao porte das cidades. Tanto municípios pequenos quanto grandes têm falhado em atender às exigências, o que indica um desafio estrutural no sistema educacional brasileiro. Diante do cenário de amplo descumprimento, o Ministério da Educação anunciou um conjunto de ações de suporte às redes de ensino. Primeiro, redistribuição de agentes de governança. O MEC destinará 1.533 agentes de governança para apoiar estados e municípios na promoção da equidade racial e socioeconômica, fortalecendo a articulação entre as escolas e a gestão ministerial. Segundo, o PDDE Equidade. A pasta repassará 115 milhões de reais por meio do programa Dinheiro Direto na Escola Equidade, voltado ao financiamento de ações concretas de redução das desigualdades educacionais nas unidades escolares. E terceiro, guias e protocolos técnicos. O MEC também prevê a disponibilização de materiais de orientação para auxiliar gestores escolares na implementação de políticas de equidade, uma demanda recorrente entre redes municipais que carecem de suporte técnico especializado. Para municípios que buscam ampliar o acesso aos recursos do Fundeb via VAR, é fundamental mapear a situação atual do desempenho de estudantes brancos e negros nas avaliações externas, SAEB e equivalentes estaduais, incluir metas de equidade nos planos municipais de educação e nos planos de trabalho vinculados a convênios e termos de compromisso com o MEC, utilizar os instrumentos disponíveis como o PDDE Equidade e os agentes de governança anunciados pelo Ministério e acompanhar os prazos e indicadores do VAR para não comprometer o acesso à parcela adicional dos repasses federais.
como o limite de sigilo nos gastos públicos impacta prefeitos e governadores. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a imposição de sigilo sobre despesas da administração pública federal, incluindo gastos com viagens oficiais, hospedagem, alimentação, transporte e cartões corporativos. O texto aprovado é o projeto de lei 3.240 de 2025, de autoria do deputado Gustavo Gayer. A proposta estabelece que despesas rotineiras da administração pública deverão permanecer acessíveis ao público, reforçando mecanismos de transparência e fiscalização sobre o uso de recursos federais. Pelo projeto, continuará sendo permitida a proteção de informações consideradas estratégicas para a segurança de autoridades do Estado. No entanto, mesmo nesses casos, os gastos públicos relacionados deverão ser divulgados. A proposta também altera regras da Lei de Acesso à Informação ao prever que informações classificadas como sigilosas poderão perder automaticamente essa condição caso não sejam analisadas pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações no prazo de 30 dias. Outro ponto do texto autoriza o Congresso Nacional a revisar decisões de classificação de sigilo feitas pelo Poder Executivo. Além disso, agentes públicos que utilizarem sigilo de forma indevida para esconder irregularidades poderão responder por improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Relator da proposta, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto busca reduzir brechas para o uso abusivo do sigilo sobre despesas públicas e ampliar o controle social sobre os gastos da União. Segundo o parlamentar, a proposta responde ao aumento de classificações sigilosas adotadas pelo governo federal nos últimos anos. O presidente Lula fazia críticas ao seu oponente, o ex-presidente Bolsonaro, porque existia ali agendas secretas e ele fazia críticas e dizia que iria acabar com o sigilo. E até hoje o que aconteceu foi que aumentou inúmeras vezes os sigilos de agenda, os sigilos de despesas, e nós entendemos que isso não é salutar ao Estado Democrático de Direito. A federação formada por PT, PCdoB e PV tentou alterar pontos da proposta, mas não conseguiu. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o sigilo deve ser mantido quando envolver segurança nacional e interesse público. Nós somos favoráveis à transparência. O sigilo ele deve dizer respeito à segurança nacional, ao interesse público, ele é previsto para isso. Mas há muito sigilo irregular. O relatório do portal Transparência, ele indica que nos últimos anos, de 2015 até 2022, até o final do governo Bolsonaro, 80% dos sigilos irregulares dizem respeito ao governo Bolsonaro. Vocês lembram que Bolsonaro colocou sob sigilo o seu cartão de vacina e da sua família? E como o projeto pode impactar prefeitos e governadores? O texto aprovado fala em administração pública federal e ainda seguirá ao Senado. Para prefeitos e governadores, o principal efeito, então, seria criar um precedente para o novo padrão nacional de transparência. Mesmo sem impor automaticamente a mesma regra a estados e municípios, a aprovação pode aumentar a pressão de tribunais de contas, Ministério Público, vereadores, deputados estaduais e cidadãos para que gastos semelhantes também sejam divulgados nos portais de transparência locais. Na prática, despesas de prefeitos, secretários, governadores e assessores, com viagens, diárias, hospedagem, alimentação e cartões corporativos, tendem a ficar mais expostas ao controle público. Outro ponto relevante é que o texto inclui como ato de improbidade impor sigilo para obter vantagem pessoal ou ocultar ilegalidade. Também prevê crime de responsabilidade em caso semelhante. Para estados e municípios, isso pode servir como referência para questionamentos contra gestores que usem sigilo de forma abusiva, especialmente quando houver suspeita de ocultação de despesas públicas. Educa Censo. MEC abre prazo da primeira etapa de 2026. As escolas públicas e privadas de todo o país devem enviar ao Ministério da Educação, a partir da última terça-feira, 27 de maio, informações sobre matrículas, turmas, profissionais da educação e infraestrutura escolar. Promovido anualmente, o censo é a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira e abrange as diferentes etapas da educação básica e profissional: o ensino regular, educação infantil, ensino fundamental e médio, a educação especial, escolas e classes especiais, a educação de jovens e adultos, EJA, e a educação profissional e tecnológica, que inclui cursos técnicos e cursos de formação inicial, continuada ou qualificação profissional.
O MEC explica que a responsabilidade pela declaração das informações é dos diretores escolares, responsáveis pela exportação dos dados, e também dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, estabeleceu as datas das 2 etapas do Censo Escolar da Educação Básica no Brasil. A primeira destina-se a coletar informações sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula. A segunda busca coletar informações sobre o rendimento escolar dos alunos no fim do ano letivo. As informações da primeira etapa devem ser inseridas na plataforma Educacenso até o dia 31 de julho. Os dados preliminares serão enviados ao Ministério da Educação em 27 de agosto para publicação no Diário Oficial da União. Após essa publicação, o sistema será reaberto durante 30 dias para a Conferência dos Gestores da Educação para ratificação ou eventual correção das informações declaradas. O cronograma também prevê períodos específicos para verificação dos dados pelos gestores educacionais e confirmação de matrículas duplicadas no módulo próprio do Educacenso. A divulgação dos resultados finais da primeira etapa, das sinopses estatísticas e dos demais produtos de disseminação estatística da educação básica ocorrerá em 1º de fevereiro de 2027. O censo escolar ocorre de forma descentralizada, por meio de uma colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Os dados coletados contribuem para orientar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas educacionais, além de servirem como referência para programas de financiamento e distribuição de recursos da educação. Parte dos indicadores também serve de referência para o monitoramento e cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação e para que os atores educacionais possam acompanhar a efetividade das políticas públicas educacionais do Brasil. Câmara aprova o fim da escala 6x1. Entenda as mudanças. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição PEC 221 de 2019, conhecida como PEC do fim da escala 6x1, que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e amplia o descanso semanal remunerado para 2 dias. O texto recebeu 472 votos favoráveis e apenas 22 contrários, e agora segue para análise do Senado Federal. A proposta aprovada estabelece que a redução da jornada ocorrerá sem diminuição salarial ou alteração dos pisos remuneratórios das categorias. Além disso, determina que um dos 2 dias de descanso seja concedido preferencialmente aos domingos. Horas antes da votação em plenário, o parecer do relator deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, já havia sido aprovado em comissão especial por 34 votos a 4. No plenário, prevaleceu uma emenda apresentada pelo líder do PT, deputado Paulo Pimenta, construída em acordo com a maioria das bancadas. O texto prevê um período de transição para a implementação da nova carga horária. 60 dias após a promulgação da emenda constitucional, a jornada máxima passará para 42 horas semanais. Após 1 ano, o limite cairá definitivamente para 40 horas. A proposta também permite que convenções e acordos coletivos estabeleçam regras de compensação de jornada, inclusive para categorias que possuem regimes diferenciados de trabalho. Outro trecho prevê a criação de medidas específicas de transição para microempreendedores individuais, os MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de futura lei complementar. Também foi incluída no texto a possibilidade de empresas terceirizadas que prestam serviços ao poder público reduzirem a jornada de seus empregados após revisão dos contratos administrativos firmados por licitação. A aprovação do texto alternativo impediu a análise da PEC número 8 de 2025, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que previa jornada de 4 dias por semana. A proposta tramitava em conjunto com a PEC aprovada, mas acabou ficando de fora do acordo político construído no plenário. Durante os debates, parlamentares da oposição criticaram a proposta e alertaram para possíveis impactos econômicos e no mercado de trabalho. O deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, classificou a medida como prejudicial à liberdade de trabalho. Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, também criticou a proposta e afirmou que a mudança não deverá produzir efeitos práticos imediatos para os trabalhadores. Aliás, o melhor cenário para mim
era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos. Parlamentares favoráveis à proposta defenderam que a redução da jornada pode contribuir para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e reduzir problemas relacionados à saúde mental. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de votação de outro texto fora do acordo firmado entre as lideranças partidárias. Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos, mas agora eles dão uma de radical. Já o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, um dos autores de propostas que deram origem ao texto aprovado, destacou os impactos das longas jornadas sobre a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país. Após a aprovação da matéria em 2 turnos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, afirmou que a votação representa um marco para o país e para o parlamento. A PEC segue agora para tramitação no Senado, onde precisará ser aprovada em 2 turnos antes de eventual promulgação. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!